Sejam muito bem-vindos ao Serena Talks Representa, um espaço, um local para a gente trocar experiência para saber como que é ser de fato um representante ou como se tornar um representante Serena. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que está em todas as notícias da Serena, que é sobre dois produtos que a gente trabalha aqui, geração distribuída e mercado livre de energia. E quando a gente fala sobre esses dois produtos, a gente está falando sobre grandes oportunidades do mercado, né? Sobre como que vocês, enquanto representantes, conseguem estar atendendo a carteira de vocês. E para falar sobre esses dois temas, a gente não podia deixar de chamar duas pessoas especialistas nesses produtos aqui da Serena. Primeiro, Beatriz Bise e Pedro Matos. Sejam muito bem-vindos, podem ficar super à vontade de se apresentar também, pessoal. Obrigada, Yuri. É um prazer estar aqui. Espero simplificar o conceito de mercado livre e as oportunidades presentes aí, constantes para os clientes do Brasil todo. Eu sou, me apresentando um pouco, eu sou especialista em comercialização de energia na Serena, trabalhando especificamente com mercado livre e operações estruturadas. Fala, Yuri, um prazer estar aqui também, poder participar aí do Serena Talks. Eu sou o Pedro, sou coordenador comercial hoje na parte de geração distribuída e espero poder ajudar a esclarecer as dúvidas e facilitar as negociações aí para os nossos representantes. Excelente, tá? Quando eu falo sobre Pedro e Bia aqui, são duas feras aqui dentro da Serena que realmente sabem como explicar o produto, falar sobre os seus conceitos básicos e principalmente falar sobre estratégia de vendas voltada para esses dois mercados, né? E aí, pessoal, vocês já sabem, papel e caneta, que é super importante, a gente está anotando tudo sobre. O primeiro passo que a gente vai falar agora são conceitos básicos, né? Como que explica cada mercado, né? Vamos começar com o Pedro, depois a gente vai para a Bia. Pedro, como que você explica o que é GD, o que é geração distribuída, como que a gente consegue desmistificar, de fato, esse produto para o pessoal? Legal. Então, Yuri, o GD, né, geração distribuída, é um produto que atende praticamente todo mundo que consome energia elétrica, né? Então, para o público que está classificado no grupo B, público de baixa tensão, a gente atende na Serena com o produto de geração distribuída, né? Então, tanto para pequenas e médias empresas, até mesmo para residência, todos podem ser parceiros aí, clientes nossos, né? E a gente gera energia limpa e envia por meio de créditos essa energia limpa para os nossos clientes, sem ele precisar fazer nenhum tipo de obra, nenhum tipo de investimento. Então, vai chegar pelo mesmo poste, pela mesma fiação que chega hoje. Então, super simples e seguro para fazer essa parceria com a gente. Tá, mas aí me tira uma dúvida. A distribuidora continua a mesma? Como que é? Um monte de gente fica com esse tipo de dúvida, né? Será que a distribuidora muda? O que acontece nisso? Não, a distribuidora continua a mesma, né? Inclusive a medição do seu consumo ele continua sendo feito pela própria distribuidora e a gente vai fazer apenas a injeção dos créditos, né? Então a Serena ela é a geradora, a gente tem as usinas, a gente garante a manutenção das nossas usinas e faz o envio da energia para o cliente. Quem vai fazer essa energia chegar até o cliente final é a distribuidora, quem vai garantir a manutenção dos postes de luz na rua. Por exemplo, um caminhão bateu no poste, derrubou o poste, continua sendo função da distribuidora e arrumar esse poste de luz. Então, é um trabalho que é feito em conjunto. Entendi. E aí, o nosso cliente ele precisa pagar alguma coisa? Não? Como que é? Absolutamente nada, cara. É super simples, né? O objetivo por trás de tudo isso é, de fato, a questão da descarbonização, né? Então, a gente tem aí incentivos, não só aqui no Brasil, né? Mas subsídios, incentivos para ajudar na expansão da energia limpa. Então, hoje, para a geração distribuída, as nossas usinas são 100% solares, né? E aí, a gente, obviamente, para agilizar essa expansão, tem que mexer um pouquinho no bolso ali, né, para incentivar o pessoal a começar a consumir energia limpa. Então, a gente consegue levar uma energia que ajuda o meio ambiente, né, uma energia renovável, limpa e ainda com uma economia ali para o consumidor final. Bacana, excelente. E vamos pensar agora sobre o Mercado Livre. Qual que é a diferença de GD? Como que você explicaria para um cliente? Imagina só, Bia, acabei de sentar junto com um gerente de uma rede de hotel e ele nunca tinha ouvido falar sobre Mercado Livre. Como que você explica desde o básico assim para ele como funciona o Mercado Livre? Acho que primeiro o Mercado Livre ele é para o perfil de cliente ali que está classificado, né, média e alta tensão. Então o cliente classificado ali é o grupo A que nós chamamos, tá? É um cliente que ele apresenta um consumo maior ali de energia. Então, quando o Pedro comentou ali que é a classificação B, o Mercado Livre é para o grupo A, tá? E o que é esse Mercado Livre, na verdade? Qual é essa grande diferença? Esse consumidor que ele está no grupo A, ele passa a ter o direito
a comprar, adquirir energia diretamente do seu gerador, do seu comercializador, como a Serena. Entendi. E aí uma dúvida. Então, por exemplo, quando eu falo sobre Mercado Livre, eu falo sobre compra de energia. E GD eu não posso falar sobre compra de energia, né? Exatamente. Então, o Mercado Livre realmente é a compra, é o consumidor que ele passa a ter o direito de comprar essa energia diretamente do seu gerador, do seu comercializador, igual a Serena, tá? Exemplo. E o cliente do Mercado Livre, quais são os grandes benefícios, né? A partir do momento que ele passa a ter esse direito de adquirir essa energia diretamente do seu gerador, ele passa a ter uma previsibilidade de custo. Então, ele negocia esse preço da energia. Ele negocia prazos, ele negocia condições. Então, o cliente ele passa a entender mais sobre o seu custo de energia de fato e também o quanto que ele vai gastar. Então, ele tem uma maior previsibilidade desses custos e ele passa a ter ali uma maior competitividade de negócio, que eu acho que é isso que a gente está sempre buscando, né? Os nossos clientes buscando, de fato, uma economia. E é um produto que a gente está falando que pode trazer até 40% de economia para o cliente. É uma baita economia, é uma grande oportunidade, de fato, ali para gente explorar. Tá? E sem precisar também investir nada, né? Sem precisar investir nada. E se precisar fazer algum tipo de adequação ali do sistema, como que funciona? Como que funciona, na verdade, o produto, né? O cliente do Grupo A, hoje ele tem o direito de ir para o Mercado Livre. Hoje ele está no mercado cativo, que nós chamamos, tá? Então, quando ele não compra essa energia direto do gerador, ele está comprando ainda da distribuidora, se chama mercado cativo. No mercado cativo, ele paga uma única fatura ali para a distribuidora e nesta fatura da distribuidora, ela é composta ali por algumas parcelas ali que ela cobra do cliente, tá? Uhum. Que é a parcela da distribuidora, igual o Pedro comentou. A distribuidora, ela cobra esse serviço de envio, né, de entrega da energia para esse consumidor e isso vai continuar independente do ambiente de contratação. Mas hoje a distribuidora também, ela cobra essa parcela da energia do consumidor ali. Então, essa parcela de energia que a distribuidora cobra, ela não vai, o cliente que vai para o Mercado Livre, ele passa a pagar essa parcela para o gerador diretamente, e aí essa parcela que ele passa a ter maior previsibilidade e maior gestão, de fato, ali no seu negócio. Tá? Entendi. Então vamos tentar resumir aqui. Eu tenho, por exemplo, o GD, onde eu coloco um desconto sobre o que a distribuidora cobra. Então, a gente não está livre de bandeiras tarifárias. Então, se a distribuidora cobrar X, Y, Z, a gente sempre vai colocar o desconto em cima do X, Y, Z. Exato. Em contrapartida, tem Mercado Livre, que quem define o valor do preço da energia é a própria Serena, a própria geradora. Exato, a parcela de energia, exato. O cliente, ele consegue negociar, né? Fazer a negociação dessas condições comerciais com o seu gerador diretamente. Então, quando eu falo para cliente de alta tensão de Mercado Livre, a gente é, o que de fato, livre de bandeiras tarifárias. Sim, sim, é um grande benefício, né? O consumidor do Mercado Livre, ele passa a ser isento da bandeira tarifária. E aí que entra, de fato, a quesito de previsibilidade, né? De previsibilidade e, acho que além da previsibilidade, principalmente a sustentabilidade do negócio, né? Então, o cliente ali ele tem uma maior economia e ser mais competitivo, de fato. Tá. Vamos pensar dentro do Mercado Livre, depois a gente passa a bola de volta para a GD. Quando a gente fala sobre alta tensão, a gente tem dois principais grupos, né? Aquele que são consumidores muito grandes, aí se puder me falar um pouco mais sobre eles, que são atacadistas, são grandes contos, igual acho que é a sua especialidade na Serena, e também tem o mercado varejista, né? Você pode falar um pouquinho da diferença dos dois, sobre como funcionam os produtos? Hoje na Serena nós trabalhamos com esses dois perfis, tá? Qual que é a diferença principal? É o tamanho ali, o volume consumido de energia desses consumidores. Eu acho que antes de explicar a diferença, vale dar um passo atrás na questão histórica, de fato, e as mudanças regulatórias que nós tivemos recentemente para explicar a diferença desses dois perfis, tá? O Mercado Livre, o primeiro cliente, ele foi migrado em 1999, então já é um mercado super consolidado, e quando ele teve toda a consolidação de mercado, ela era possível, essa migração, só tinha o direito dessa compra da energia consumidores que tinham ali uma demanda contratada acima de 500 kW. Legal. E foi esse perfil até dezembro de 2023. Então, até dezembro de 2023, apenas os consumidores acima de 500 kW que tinham esse direito de compra da energia direto do seu gerador e comercializador. E aí, com as mudanças regulatórias, desde janeiro de 2024, consumidores abaixo de 500 kW, então, ali contemplando todo o grupo A, todos os consumidores passaram a ter o direito de fazer essa aquisição, né, da energia
energia e negociar sua própria energia com o gerador. E nessa transição regulatória foi criado esse modelo varejista, que aí é o cliente varejista que nós comentamos, que é um modelo mais simplificado, né, do mercado. Então, quando a gente está falando essa diferenciação, o cliente, né, o modelo atacadista, é aquele cliente que já está no mercado há mais tempo, já usufrui aí desse benefício há um tempo. Então, normalmente, esse cliente já vai conhecer de Mercado Livre, já vai entender como que funciona essa negociação, né, da energia. E o consumidor ali do modelo varejista, normalmente é um consumidor menor, então, que se enquadrou nessa mudança regulatória desde 2024. E o que a gente tem de principais diferenças ali é que o varejista, ele tem um modelo simplificado. Aham. Então, né, a gente tem todo... O atacadista tinha uma burocracia mediante ali CCE, de fazer toda essa migração, que o varejista hoje não tem. Então, hoje o varejista, ele é representado pela Serena, né? O cliente varejista, hoje Serena, tem um processo muito simples, né? Hoje a gente faz tudo dentro de casa, né? A gente tem esse processo de migração ali junto à distribuidora num processo muito mais simples do que era realizado anteriormente, tá? Então, essas acho que são as principais diferenças aí de atacado e varejo. E eu acho que falando, já que estamos falando desses dois, as diferenças desses perfis, né? A Serena, hoje, nós trabalhamos com ambos. Eu acho que o que é importante, às vezes você, representante, né? Vai chegar no cliente, pode ser que ele já esteja no Mercado Livre, seja no atacado ou seja no varejo. É importante entender que a gente, além da oportunidade desse cliente migrar para o Mercado Livre, a gente também tem a oportunidade de vender energia para ele após essa contratação atual. Então, se você chegar, representante, num cliente e ele falar assim, mas eu já migrei, eu já sou atacadista, eu já sou varejista há tanto tempo, não tem problema. A gente tem oportunidade, porque quem está no Mercado Livre tem uma contratação de energia limitada. Então, como eu comentei, o cliente, ele vai lá, ele negocia prazos e condições. Então, ele comprou energia por um período. A partir do momento, um exemplo, a gente tem um cliente que comprou pelos próximos 3 anos, então 26, 27, 28. Então, a gente tem a oportunidade de vender 29 e 30 para o cliente. Legal. Então, é importante sempre a gente ter isso, representante, assim, que independente do perfil ali do mercado, né, desse cliente de média e alta tensão, seja ele em processo, né, que ele ainda não conhece esse Mercado Livre, a gente tem a opção de migrá-lo para, né, e ser um cliente Serena nesse Mercado Livre de energia, mas também a gente fazer prolongar esse contrato dele nesse mercado, tá? Então, resumindo aqui, não tem negociação perdida aqui com a Serena. Não temos. Acho que esse é o principal recado, de fato, assim, no Mercado Livre, tá? Exato. Ótimo. Vamos voltar o papo agora para GD. Eu falo que quando a gente engloba os dois produtos, GD e Mercado Livre, acho que é o casamento perfeito quando a gente fala sobre carteira do representante. Primeiro passo, quando a gente senta numa mesa com o cliente para entender um pouco mais sobre o negócio dele, sobre a situação que ele está, é saber identificar qual que é o produto. E aí, Pedro, me ajuda nessa. Como que a gente consegue realmente identificar a partir da fatura ali que ele é um cliente apto para GD? Como que você faz, cara? Perfeito. Então, até como a Bia já adiantou, né, a divisão acontece de grupo A e grupo B. Então, quando você vê na fatura que a sua classificação, você faz parte do grupo B, significa que você tem uma fatura ali de baixa tensão e aí sim, estando acima do valor que a gente pede ali de R$200, a fatura está apta para virar cliente em geração distribuída. Ótimo. Eu gosto de brincar que eu demorei 1 ano para descobrir isso, que B vem de baixa tensão, é a primeira letra da palavra. Então é só fazer a correlação da mesma forma ali também para alta tensão. Grupo A. E a alta tensão. Exato. Então a correlação ali é super fácil de entender e lembrar, né? A gente comentou em alguns outros episódios falando sobre o grupo e o subgrupo, né? Tem o subgrupo B1, o B2, o B3 e B4. São várias classificações ali de uma fatura, né? Uhum. E a gente consegue também estar identificando. Normalmente, dentro de uma fatura de grupo B, né, Pedro? A gente tem aquele 110, 220 volts que está lá. Eu falei lá no início também do podcast. É isso mesmo, né? Esse é o padrão, né, para as faturas de baixa tensão que a gente consegue atender em GD, 110, 220, né? Boa, bacana. E aí me tira uma dúvida. Hoje o público, o segmento de cliente focado mais em baixa tensão, quem que você vê que tem maior oportunidade de mercado aí?
Então, como até falei no comecinho, praticamente todo mundo que consome energia está apto para ser nosso cliente em geração distribuída. Então, acho que para todos o fato de receber uma economia na conta de luz já acaba sendo vantajoso, mas obviamente quanto maior o seu consumo, né, para pequenas, médias empresas que costumam ter um consumo mais elevado do que, por exemplo, eu e você na nossa residência, proporcionalmente a economia que eles vão ter ali percebida é maior também, né? Legal, bacana. E aí já vou deixar algumas dicas para vocês aí, pessoal, para vocês já anotarem, tá? Alguns segmentos que é super bacana, de consumos maiores ali, para vocês estarem focando, que é do subgrupo B3, que é o comercial. Então, por exemplo, ali tem os mercados, bares e restaurantes, redes de hotéis que às vezes vai até bater ali com a BIA de alta tensão, condomínios, tá? Tanto a área do condômino, tanto as áreas comuns dos condomínios são um grande foco também. E distribuidoras, cara. Distribuidoras é um potencial de mercado muito grande por conta do quê? Dos freezers, né? Então o consumo de energia é bastante alto. Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre os benefícios de GD, Pedro. Quando a gente fala sobre diferenciais da Serena, a gente já tem alguns em mente. É fatura única, é cartão de crédito. Resume para o pessoal quais são os principais diferenciais quando a gente olha Serena para o mercado e GD para o nosso cliente. Perfeito. Os benefícios começa ali pelo desconto, né? Então, como que eu explicaria isso para o cliente, né? Eu pegaria o exemplo da fatura ali, eu gosto de fazer conta fácil, né? Que eu brinco que eu sou de humanas, então, para facilitar a conta, imagino uma fatura de R$1.000, então, que você paga ali mensalmente. Dentro desses R$1.000 vai ter ali a parte da distribuidora e a parte que a gente chama de parcela compensável de energia, que é onde a gente consegue aplicar o nosso desconto Serena. Dentro da parte da distribuidora, vai ter ali a parte de manutenção da iluminação pública, né, o custo de iluminação pública e o custo de disponibilidade, que é basicamente o consumo mínimo do cliente, né? Então, você consegue ver na sua fatura se você é monofásico, bifásico ou trifásico, e isso vai influenciar no seu consumo mínimo, que continua sendo parte da distribuidora. Então, é igual funciona com conta de água, conta de gás, funciona na conta de luz também, né? Você tem duas residências. Uma das suas residências ficou o mês inteiro fechada, né? Você desligou tudo da tomada, apagou todas as luzes, você não foi lá o mês inteiro. Significa que você não vai pagar nada na conta de luz? Não, você vai pagar o seu consumo mínimo. Então, isso continua sendo aplicado mesmo com a parceria aí com a Serena. Isso é muito importante, né? Porque a gente começa a entender como que uma fatura ela se divide. De maneira bem genérica, tem o custo da distribuidora e o consumo de energia, né? Então, todo mundo, eu aqui, a Bia, o Pedro, todo mundo que está ouvindo a gente, tem essas duas partes na fatura. Então, com certeza, se você desligar tudo aí na sua casa, com certeza vai receber uma fatura da distribuidora aí. Com algum valorzinho você ainda paga, ali, de iluminação pública e o consumo mínimo. Exato. Bom, e vamos falar um pouquinho mais sobre os diferenciais, tá? Quando eu olho os descontos da Serena, que a gente chega ali até uns 20%, de maneira bem geral, a gente vê um pouco de diversidade de plano, né? Então a gente consegue adaptar o desconto com o perfil do cliente. Perfeito. Conta um pouquinho pra gente sobre esse quesito de desconto, fidelidade ou não, porcentagem, de acordo com a distribuidora, como funciona? Legal, hoje a gente tem planos com e sem fidelidade, então, como é um produto novo, né? Muita gente, a gente fala que a gente está numa época ainda de educação do mercado, né? Então, muita gente ainda não conhece o produto que a gente trabalha. Então, às vezes o cliente vem com esse desconhecimento, ele fica um pouco receoso de já assinar uma fidelidade ali logo de cara, então ele opta ali pelo produto sem fidelidade. O desconto é um pouco menor, né? Então, obviamente, um plano com fidelidade vai ter um desconto mais agressivo, é o melhor plano, mas também não impede do cliente testar no produto sem fidelidade, gostou, depois de um tempo ele consegue fazer um upgrade ali para o plano com fidelidade e ter um desconto mais agressivo. Eu gosto de falar que quanto mais compromisso você tem com o ambiente, com a sustentabilidade, com a Serena, com certeza. mais desconto você vai ter, né? Você ia falar algum ponto qualquer? Não, é porque a gente fala muito da economia, mas tem esse propósito todo da descarbonização que é muito importante. Exato, né? E aí, cada distribuidora nossa, turma, tem um desconto específico, né? Então, para quem está ouvindo agora aqui, é super importante falar com o seu especialista regional para saber, de fato, qual que é o desconto da sua região. Ou utiliza o nosso portal do parceiro, onde você tem em tempo real ali qual que é o desconto por distribuidora. Bom, outro diferencial da Serena é o modelo de fatura única, né? E todo mundo, às vezes, fica um pouco confuso sobre como funciona. Eu pago da distribuidora, eu pago da Serena, quem que eu pago, como funciona. Pedro, explica pra gente como que um representante pode estar explicando isso de fato para o cliente na ponta. Legal. Hoje a gente trabalha no modelo de fatura única para facilitar a vida do nosso consumidor. Então,
para que ele não tenha que ficar pagando 2 boletos ali, o da distribuidora e também o da Serena, principalmente para clientes que a gente fecha e que tem muitas instalações, muitas unidades consumidoras e a dobrar o número de boletos aí para ele pagar só referente à conta de luz. Então, para facilitar, a gente faz o repasse dos valores da distribuidora, aquele que eu comentei antes, de consumo mínimo, de iluminação pública, para o boleto da Serena. Então, no boleto da Serena, que é o único que ele vai ter que pagar, já contém os custos da distribuidora, os da Serena e já com o desconto aplicado. E aí, quem faz o pagamento do boleto da distribuidora somos nós mesmos. E aí, como que a gente faz isso? O pagamento da distribuidora, a gente faz por meio do nosso acesso ao site da distribuidora. Então, o acompanhamento, a medição do consumo segue sendo feito pela distribuidora. A gente entra no site deles e vê lá quanto que a pessoa consumiu, faz a injeção de crédito para ela. Tá, isso é um ponto super bacana quando a gente fala sobre talvez aquela objeção, login e senha, né, do cliente. A gente tem que simplificar a explicação sobre isso, falar que é uma solução super alternativa, simples, Sim, onde a gente conecta, né, o sistema da distribuidora com o sistema da Serena, a gente faz a leitura da fatura e faz o pagamento ali para o cliente. Então, um ponto super importante, até para explicar ali sobre o recolhimento do login e senha. E aí, turma, outro ponto importante, né? É que cada distribuidora tem o seu tipo de login e senha. Às vezes é um CPF, data de nascimento, um e-mail, uma senha e tal. Então, é bom sempre identificar aí, fala com o seu especialista regional, entra de fato no site da distribuidora para identificar isso. Legal comentar também que o cliente, ele continua tendo acesso normal ao site da distribuidora. Então, por lá ele consegue ver... Quando ele baixa o boleto da distribuidora, ele vê quanto que ele teve de consumo e quanto teve de energia injetada da Serena. Então, ele consegue, inclusive, acompanhar o pagamento dos boletos da distribuidora, que a Serena vai fazer esse pagamento. Ele consegue entrar no site da distribuidora e ver que está tudo sendo pago lá certinho e consegue comparar um boleto com o outro, né? Então, para não ficar naquela insegurança, né, de, putz, será que está fazendo a injeção correta? Será que eu estou de fato recebendo o desconto que foi combinado comigo? Ele vai ter essa segurança podendo entrar no site da distribuidora e fazer essa comparação sempre que ele precisar, né? Sempre que achar necessário. Legal, você comentou numa fala anterior sobre o desconto e ser em cima do consumo de energia. É em cima do consumo de energia? É em cima do valor da conta total? Como funciona? Perfeito, é somente em cima do que a gente chama de parcela compensável de energia, né? Então, voltando naquele exemplo da fatura de R$1.000, né? Dentro desses R$1.000 vai ter a parte da distribuidora que normalmente vai ser, numa fatura de R$1.000, em torno de 100. Dentro desses R$100 está o quê? A iluminação pública, né? E o consumo mínimo, que a gente já comentou. Legal. Na parcela compensável de energia, que são os R$900 restantes, ali sim que eu vou aplicar a economia da Serena, o percentual de desconto, né? Então não é em cima dos R$1.000 do valor total da fatura, mas somente em cima da parcela compensável de energia, que é a maior parte, né? Exato. E aí precisa explicar isso para o cliente quem está na ponta, para não gerar uma quebra de expectativa, né? Então, falar que o desconto está em cima do valor da conta está totalmente errado. É em cima do consumo de energia, de fato, do cliente, tirando ali o custo da distribuidora, né? Perfeito. A gente falou sobre simplicidade na cobrança através do modelo de fatura única e recentemente a gente implementou agora no nosso fluxo de venda o cartão de crédito, né? Bom demais. É ótimo, né? E aí conta um pouco sobre essa implementação, sobre como está sendo para o cliente, como que tá. É mais uma coisa para facilitar a vida do consumidor, do cliente. Então, a gente sabe que muita gente hoje, por exemplo, tem suas contas de luz no débito automático, por exemplo, DDA, né, coisas do tipo, para você, de fato, não ter aquela preocupação de receber o boleto, ter que estar atento no seu e-mail para quando chega o boleto, você fazer o pagamento, acaba atrasando, acaba esquecendo. Então, você já tem essa possibilidade de colocar no crédito automático, né, com a Serena, e esse pagamento acontecer de forma automatizada, né? Ótimo. Vamos até resumir em dois parâmetros aqui. Modelo de fatura única, o cliente ele paga uma fatura, um boleto ali da Serena, com consumo de energia com desconto, mais o custo da distribuidora. E aí chega de 3 formas para ele, né? Através do e-mail, através do WhatsApp e através do portal do cliente, onde ele tem acesso ali para ver as faturas sendo emitidas, né? Da mesma forma também tem lá em Mercado Livre. E aí, em contrapartida, a gente tem, para somar, na verdade, né, o cartão de crédito, onde o cliente ele consegue estar inserindo os dados dele ali dentro do fluxo, do link de vendas que vocês têm para fechar contratos, né? Ou, com o acesso que ele tem lá na área logada dele do cliente, ele consegue também estar colocando os dados bancários dele, caso ele não queira te passar ali na hora da venda. Fechado? Então, ele tem essas duas possibilidades. Bom, vamos falar um pouco mais agora sobre Mercado Livre, alta tensão. E aí, da mesma forma como comecei o bate-papo ali com o Pedro, Bia,
é como que a gente consegue identificar de fato se aquele cliente é de alta tensão, se ele está apto para o Mercado Livre. Me passa aí o passo a passo de como que a gente pode ajudar os representantes. Acho que é muito em linha do que o Pedro comentou, acho que ele já explicou um pouquinho de como identificar, mas a diferença ali, né, de média e alta tensão é que vocês vão ver que, na verdade, vai estar a letrinha A ali. Então, quando a gente identifica que é um cliente de média ou alta tensão, é um cliente ali passivo, né, para o Mercado Livre. E aí ele pode ser atacado ou varejo. Eu acho que um ponto importante, Yuri, sempre falar que se tiver alguma dificuldade nessa identificação, nós temos um time extremamente competente para auxiliá-los, tá, representantes? Então, não fiquem com dúvidas nesse sentido da identificação do perfil. Realmente, o nosso time de especialistas, nós estamos ali para ajudá-los a identificar essa oportunidade. Aí, quando a gente identificamos que é um cliente de média e alta tensão, quais são os próximos passos, né? Eu acho que esse é o ponto para a gente dar uma simplificada aqui. Se a gente identifica que o cliente ainda não está no Mercado Livre, nós realizamos uma análise de viabilidade, né? Então, a gente faz todo um estudo interno dentro da Serena para identificar qual que é esse potencial desconto que o cliente vai ter. Aí, a partir do momento que a gente identifica que ele tem esse desconto, aí a gente retorna com você, parceiro, né, para explicar para o cliente todo esse benefício e essa negociação. A partir do momento que o cliente fechou, então ele assinou ali a contratação, a gente precisa fazer a migração, que a gente chama, pro Mercado Livre de Energia. Ô, Bi, você acabou comentando, eu fiquei até com algumas dúvidas aqui que é super bacana pra gente tirar até pros parceiros. Muitos já me perguntaram, né? Eu olho lá a fatura, nunca tá. Tem um A2, A3, A4, o que é isso? Como funciona? Todos são de média ou alta tensão, tá, Yuri? Mesma classificação que a gente tem na baixa tensão, B1, B2, a gente também tem algumas classificações de média e alta tensão, mas todas são passíveis de migração para o Mercado Livre. Legal. Então, identificou que tem o A ali na frente, eu acho que vale a gente dar uma analisada e qualquer dúvida nessa identificação ali do perfil, nosso time de especialistas está totalmente à disposição. Bacana. Tá? E aí você me fez até pensar em uma outra coisa, né? Quando a gente fala sobre IGD, a gente tem propostas ali mais de prateleira, né? Ele pega, já sabe qual é o desconto, já emite. Mercado Livre, como que é? Não, o Mercado Livre é personalizado. Para cada cliente, a gente precisa realmente analisar o seu consumo, identificar qual que é o melhor produto ali que vai trazer maior viabilidade econômica para ele. Então, pensando ali de próximos passos, identificou ali que o cliente é médio ou alta tensão, nós internalizamos na Serena, nós realizamos esse estudo de viabilidade econômica para identificar qual que é o melhor produto. Aí nós retornamos para o parceiro, né, com essa nossa proposta de migração, de venda de energia. E a partir do momento que o cliente assinar essa nossa proposta, nosso contrato, a gente começa o processo de migração, né, que a gente chama para o Mercado Livre de Energia. Migração é um termo que toda hora está aparecendo, né? Qual que é o conceito de migração? E aí uma outra dúvida, o cara ele já está recebendo, a empresa já está recebendo, de fato, uma economia através do Mercado Livre. É migração? Ele já foi migrado? Como funciona? Então, vamos dividir em duas. Tá. Primeiro, vamos pensar naquele cliente que ele não foi migrado ainda. O que é a migração para o Mercado Livre, na verdade? Ele muda, é a alteração de o mercado de contratação do regulado, que é com a distribuidora, para uma contratação no livre, que é o Mercado Livre de Energia. Basicamente, aquilo que a gente estava comentando anteriormente. Hoje, o cliente que ele não está no Mercado Livre, né, e é média e alta tensão, ele paga a parcela de energia para a distribuidora. Aí, a partir do momento que ele vai passar, né, a ser do Mercado Livre de Energia, ele precisa avisar a distribuidora que ele vai deixar de consumir essa energia dela. Então, essa migração que a gente chama, de fato, essa alteração, né, do ambiente de contratação que ele se encontra, e é um período regulatório que a gente precisa avisar a distribuidora que ele vai passar por essa transição, porque ela também precisa se planejar, né, que ela vai deixar de faturar aquela energia para o cliente, né? Acho que vale a gente comentar, Yuri, que essa migração, hoje, ela dura em torno de 6 meses, tá? Então, o cliente, ele assinou o contrato, a gente faz todo esse processo dessa migração perante a distribuidora, então a Serena simplifica todo esse processo, a gente faz essa interface, e aí, a partir do momento que a gente dá a entrada na distribuidora, depois de 6 meses que o cliente vai passar a ser, de fato, um cliente no Mercado Livre e vai passar a ter os benefícios de economia. Tá? Legal. Então, por exemplo, GD é até 90 dias para estar em injeção de energia
E aí, quando a gente compara para o Mercado Livre, a gente tem mais ou menos aí 6 meses. 6 meses. Exato. E quando o cliente ele já está migrado, como funciona? Quando o cliente já está migrado, então ele já está comprando energia de um gerador, de uma comercializadora. Então, o cliente ele já passou por todo esse processo de migração. Então, ele já está sentindo esses benefícios, né, de economia. E aí, o que é? Como a gente identifica, né? Identificamos que o cliente já está migrado, seja atacado, seja no modelo varejista. A gente precisa entender essa contratação atual do cliente. E aí, pessoal, assim, é muito uma conversa com o seu cliente, identificar ali qual que é o período de contratação, qual que é a contraparte de contratação, as condições comerciais, para a gente internalizar e identificar qual que vai ser o nosso produto ali competitivo e que a gente também possa apresentar para o cliente. Tá? Aí, por exemplo, a gente já consegue ter a injeção já no próximo mês? Ou aí é imediato. Mais? Não, aí é imediato, dependendo dessa contratação do cliente, né? Se ele estiver, a gente fala descontratado, exemplo, esse mês vigente descontratado, a gente consegue já vender para ele e aí a gente já tem a percepção imediata. Bacana. E aí isso influencia também no pagamento da segunda parcela do comissionamento da comissão do representante, né? Então, ela é mais rápida quando o cliente, por exemplo, já está migrado, né? Perfeito. É isso mesmo, né? Perfeito. E se ele estiver descontratado, né? Migrado e descontratado. Perfeito. Porque a gente sempre atrela ao fornecimento, né? O período de fornecimento desse cliente. Tá, vamos um pouco mais para a prática agora, e aí a gente pode seguir com o Mercado Livre, né? A gente falando sobre argumentos comerciais, dicas práticas de como captar clientes voltado para alta tensão. Resume um pouco aí as principais dicas que você daria para um representante que está começando agora ou já tem alguma base ali de clientes. Perfeito. Acho que o primeiro é onde identificamos esses clientes, né? Como a gente está falando que é um perfil de consumo mais elevado, então normalmente nos distritos industriais, Legal. aquelas empresas que a gente, né, identifica ali que está em média ou alta tensão, aqueles núcleos, normalmente esses clientes estão com esse perfil de consumo, então são potenciais clientes. Eu acho que sempre vale a gente identificar onde estão, né, para a gente iniciar essa prospecção. E aí, como argumento, identificamos que é um cliente, né, de um potencial para o Mercado Livre, nós estamos falando de economia até 40%, quando o cliente não está migrado ainda. Então, é uma representatividade boa, assim, para o cliente. Quando a gente traz essa economia, a gente está trazendo para o cliente competitividade. E, né, uma sustentabilidade do negócio. Então, acho que esse é o principal diferencial do Mercado Livre que a gente leva para o cliente, além da previsibilidade de custos, né? O cliente ele vai entender o quanto ele vai consumir de energia, por qual prazo, quais as condições, e ele consegue negociar diretamente com o seu gerador ali, com o seu comercializador, que é o que hoje ele não consegue fazer. Então, acho que esses são os principais benefícios mesmo que a gente consegue levar para o cliente. Tá, eu vou dar uma dica mais geral vamos colocar como captação de novos clientes e principalmente focado para grandes empresas. Aí vai servir tanto para Mercado Livre quanto para GD, né? É sempre muito bom ter relacionamento comercial, relacionamento de parceria com outras empresas também, tá? Então, uma coisa que a gente precisa pensar, para aquela empresa que está em alta tensão, né? Ela é cliente de quem mais? Não estou falando só sobre energia, estou falando sobre equipamentos mecânicos, alguma coisa nesse sentido, máquinas, porque aquele cara que já está vendendo para aquela empresa pode ser a sua ponte para chegar naquele cliente, tá? Então, a gente precisa entender quem são os parceiros comerciais que vai ajudar a gente a chegar de fato com quem realmente importa ali, que é o nosso cliente de alta tensão ou de baixa, né? E é super importante. E a gente vê muito isso na prática, né, Pedro? A gente olha os nossos representantes criando um relacionamento comercial com outros parceiros para, de fato, chegar ali no intermédio. Tem uma dúvida também sobre Mercado Livre, pensando no dia a dia do representante, se, por exemplo, imagino, o cliente que ainda não migrou, né, que a gente vai fechar o produto de migração com ele, normalmente é um cara que eu vou conversar direto com o decisor, direto com o cliente final, né? E o cara que já está migrado, né, provavelmente eu vou falar com uma consultoria e não necessariamente com o decisor, com o cliente final. É mais ou menos assim que funciona. Perfeito, Pedro. Você colocou bem. Quando o cliente não está migrado, você vai ter, de fato, a ação junto ao decisor da empresa. Então, ele que
90% dos casos, ele que decide, de fato, essa migração. E quando o cliente já está migrado, ou ele tem uma gestora representando ele, que vai fazer esse apoio de intermediação, ou mesmo algum representante administrativo internamente ali, tá? Ótimo. Então, acho que essa é a diferença ali dos perfis, de fato, de contato. Legal. Um insight aqui para vocês é pensar, né? Será que um contador pode ser, por exemplo, um intermediador, porque às vezes tem acesso ali às indústrias, sabe como que o comportamento dos clientes se dá em quesito de consumo de energia e precisa levar novas soluções financeiras para aumentar o que é a receita, o faturamento da empresa. Então, ali tem algumas oportunidades de negócio. Bom, vamos falar um pouco mais sobre GD agora, Pedro. Principais argumentos de vendas, dicas práticas, como captar novos clientes. Me fala um pouquinho sobre como que o nosso representante pode estar atuando nesse mercado. Não, bacana. Eu acho que entra um pouquinho a parte comercial da coisa. Então, o primeiro de tudo é você saber identificar o seu público-alvo, né? Então, onde você quer, como representante, onde você quer chegar, né? Então, a gente brinca, você mesmo costuma falar muito, né? Quanto eu quero ganhar com a Serena? Então, quando você faz essa pergunta, você coloca um objetivo, né? E esse objetivo ele tem que ser desafiador, né? Tem que ser um objetivo que te brilhe os olhos e te motive ali para ir atrás desses fechamentos, né? Então, a primeira coisa é você identificar se você quer vai trabalhar um ticket médio menor ou um ticket médio maior, que tende a ser uma negociação um pouco mais complexa. E nessas negociações mais complexas, você tem que entender a dor do seu cliente, como em qualquer outra venda. Então, como que eu soluciono a dor do meu cliente, né? Como que o meu produto vai ajudar ele no dia a dia e aí você conseguir mostrar esse valor para o cliente, né? Então, além de tudo aquilo que a gente já tinha falado de o tamanho da Serena, tempo de mercado, a nossa base de clientes grandes que a gente já tem, é você conseguir mostrar para ele na prática ali o que ele vai ter de bom economizando com a gente. Então, por exemplo, eu tenho uma loja e eu tô tendo que reduzir meu quadro de funcionários porque eu tô apertado ali das contas. Pô, a economia da Serena ali já é um negócio que pode te ajudar a não ter que mandar ninguém embora, né? Ou então, eu tenho meu restaurante, eu quero abrir outra unidade. A economia da Serena vai ajudar o cara nessa expansão. Então, acho que é você levar a percepção de economia para o cara, né? Não simplesmente ficar só no percentual de desconto, mas você saber tangibilizar esse valor para o cliente final, né? Então, ele vai ter uma economia de 20 mil reais no mês, no ano, dependendo do cliente. O que ele consegue fazer com esses 20 mil reais no mês, no ano, pensando no cenário atual ali do cliente? Eu tenho o costume de falar que a gente não vende energia, né? A gente entrega desconto na conta de energia para as pessoas. E aí eu tenho 100% de certeza. Para mim, para você, Pedro, para a Bia, para mim, o desconto ele quer dizer várias coisas, tá? Então, para cada tipo de perfil de cliente, significa diversas coisas. Então, o nosso objetivo enquanto consultor, especialista do mercado de energia, é identificar exatamente isso. É trazer o desconto na conta de energia e traduzir para a situação do cliente. Isso. Eu gosto de falar que a economia é igual quando a gente está na mesa do bar e começa a falar que ganhou na Mega Sena. O que a gente vai fazer com o dinheiro da Mega Sena? É esse tipo de coisa que a gente precisa gerar para o cliente, ter essa visão de futuro, né? Exatamente. Então, fazer brilhar os olhos, né? Exato. E ele pensar no futuro, né? Falar, olha, fulano, com tantos R$1.000 de economizado anualmente, o que você faria com esse dinheiro? Quais os benefícios práticos que você consegue tá vislumbrando com essa economia, né? E aí entra uma técnica de venda, que é o spin selling, né? Que a gente acabou utilizando bastante nas negociações, para gerar implicação, para gerar consequência, entender de fato a realidade do cliente e impactar mais na venda, né? Perfeito, exatamente, o SPIN sempre ajudando muito, então para entender ali a situação do cliente, entender a dor, mostrar o impacto ali que ele vai ter de não solucionar essa dor e depois a gente chega ali com a solução. E até para o cara que tem uma fatura pequena, né, uma fatura residencial, que gasta pouquinho, gasta uns 200, 300 reais, vai ter uma economia ali de 30 reais, até para ele a gente consegue mostrar um valor, né? Com 30 reais ele vai poder assinar o Netflix que ele não estava assinando. Exato. Por exemplo. Tem Netflix, tem, por exemplo, conta de energia, conta de telefone, conta de internet, pode ser o funcionário a mais, pode ser um freezer a mais de uma padaria que a pessoa estava precisando investir, ela não tinha um dinheiro, agora ela tem com a Serena, né? Então a gente consegue realmente tangibilizar e a grande pergunta é fazer para o cliente a pergunta. O que você faria com esse dinheiro? Como que você conseguiria aplicar isso no seu negócio, gerar mais resultado para você? E com certeza a pessoa vai estar falando, tá? Então isso é super importante. Bom, aí a gente está falando sobre os dois produtos, né? Mercado Livre e GD, e aí resumindo como um todo, né? A gente fala muito sobre simplicidade na parte de baixa tensão e a gente fala muito sobre gerar autoridade
no cliente de alta tensão. E aí vamos ser bem mais práticos agora, né? Como que a gente pode dar um passo a passo, tanto para quem já vendeu e para quem ainda não vendeu e já está ali engatilhando nesse mercado novo. Ô Bia, vamos pensar agora para quem já vendeu. Quais seriam as suas principais dicas aí de execução mesmo que eles poderiam estar colocando em prática? Perfeito. Eu acho que para quem já é nosso representante, depois dessas simplificações de hoje, eu acho que eu dividiria em algumas etapas, tá, Yuri? Eu acho que a primeira é entender qual que é o seu objetivo, tá, representante? Assim, entender quantos contratos, quanto de dinheiro que você tem ali como objetivo de fato, né, como representante Serena. E a partir do momento de fazer essa identificação, entender aonde você quer chegar, ir para a segunda etapa de analisar a sua base de clientes. Então, hoje, você já é nosso representante, já vendeu, já tem uma base de clientes, e hoje a gente está falando que temos... simplificamos aqui, temos soluções para todos os perfis. Então, hoje, se você já tem uma base de clientes, que sejam clientes Serena ou não mesmo, de outras intermediações suas, como gerar valor nessa base. Então, usar esse cliente como um potencial parceiro, ou usar esse cliente para indicar a solução. Então, como que você utilizar essa base como uma rede de novos negócios, né? Eu acho que esse é o principal aqui, como a gente potencializar essa sua base já, né, de clientes ali do parceiro. E aí, como uma terceira etapa ali, eu entendo as novas prospecções. Então, a partir do momento que entendemos aqui que Serena tem solução para todos os perfis, seja baixa, seja média, ou seja alta tensão, para o cliente migrado, o cliente ainda em migração, então, de fato, entender ali, junto com as duas primeiras etapas, então, as novas prospecções e identificar ali novas oportunidades. Legal. E aí, falando sobre esse passo a passo, né, eu consigo ver muito na prática e sendo executado por alguns representantes comerciais nossos. É até um representante nosso que estava muito em contato contigo, ele tem 4 grandes negociações no atacadista, que a comissão chega a quase R$1 milhão. Então, realmente, a gente consegue estar trazendo dinheiro para quem está vendendo ali na ponta, sabe? Então, não é R$1.000 de comissão ali que a gente está falando. Lógico, tem vários perfis de clientes que são comissões diferentes. Mas aí, quando a gente pensa, por exemplo, num produto que está voltado mais para o atacadista, cara, o consumo ali de energia é muito alto e, consequentemente, a comissão também, né? Não, acho que, Yuri, você colocou muito bem, né? E eu acho que esse exemplo que você comentou foi muito um parceiro nosso criando valor com a tua base de clientes atual, né? Então, quando a gente fala ali, né, de Mercado Livre, neste caso, foi realmente uma comissão bem positiva, e eu acho que é isso, essa mensagem que a gente tem para deixar aqui para os parceiros, né? As grandes oportunidades que a gente tem no mercado. Bacana. E Pedro, para quem não vendeu ainda, né? Quais são os primeiros passos aí, dicas práticas mesmo, de quem pode estar começando agora? Legal, pro representante que está chegando agora, acho que pega o gancho da Bia, e importantíssimo essa questão da prospecção. Então, você precisa estar ali sempre plantando para você estar sempre colhendo. Então, isso é essencial, sempre prospectando novos clientes para que você esteja sempre colhendo. E para mim é importantíssimo que você acredite no produto, né? Então, a primeira pessoa que tem que comprar o produto que você está vendendo é você mesmo, né? Então, como que você se convenceria de contratar essa solução? E entender muito bem sobre o produto. Então, aí pode participar dos treinamentos, muitas vezes é o próprio grande Yuri que ministra as sessões dos treinamentos. Então, participar do onboarding, participar dos treinamentos, a gente deixa muito material lá, tudo bem detalhadinho, para não ter dúvidas de fato, para que você consiga ali em 1-2 dias de preparação ir para a rua e ter segurança ali no seu pitch, né, no seu discurso de vendas. Então, além aí de mostrar a simplicidade do produto, passar essa segurança, quando você conhece, quando você sabe do que você está falando, você transmite essa segurança para o cliente, isso vai ajudar você a fechar essa venda. É importantíssimo também você começar pela sua própria rede de contatos. Então, divulgando ali para sua família, para amigos, para pessoas mais próximas, ou às vezes algum comerciante que é conhecido seu, começa por essas pessoas, vai pegando o pitch, né, vai pegando a manha, para daí você começar a expandir essa sua rede. E o que eu falo sempre pro pessoal aqui no time internamente também, nunca esquecer de pedir indicação. Então, tá falando com uma pessoa, fechou contrato com essa pessoa, já pede indicação para ela. E mesmo para aquela que você não fechou, pede indicação para ela também. Às vezes não faz sentido para ela, mas faz sentido para o vizinho, né? Então a gente brinca, cai, mas cai atirando, né? Então peçam indicações. E acho que um ponto super importante que você trouxe é sobre prova social.
né? Com certeza, quando você fecha um cliente e a experiência dele é super, super boa ali, super agradável, principalmente com a Serena, né? Ele consegue ser a prova social para você. Então, uma dica aí, uma dica extra, né? Aqui minha agora. Converse com essa pessoa e sirva ela como prova social. Então, quando um cliente ele quiser falar com algum cliente que você está em negociação e ele quer falar com alguém que já recebeu a energia da Serena, utiliza ele como ponto de contato, dá o número dessa pessoa, avisa ela antes e ela vai te ajudar também a quebrar algum tipo de objeção. É um case de sucesso, né? Exatamente. Bom, a gente falou bastante coisa aqui. Falamos sobre os produtos principais, falamos sobre o setor elétrico, falamos sobre as dicas práticas, argumentos de vendas, tá? E com certeza a gente deu o primeiro passo no setor elétrico. E aí você já tem alguns direcionais aí, mais de colocar em prática, execução mesmo, e até um pouco de estratégia, como eles mencionaram, falando sobre objetivos gerais, né? Bom, agora a gente vai finalizar. Queria primeiro agradecer tanto o Pedro quanto a Bia pela participação aqui. Vocês são feras no mercado, feras aqui na Serena, com certeza. Vocês já bateram recordes de vendas aqui com a gente. E eu queria agradecer a participação de vocês. Eu que agradeço, uma honra estar participando aqui. O Urão é fera também. E vamos para cima, vamos fazer todo mundo vender muito. Muito obrigada, Yuri. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo, estar aqui simplificando um pouco desses conceitos, né, dos produtos junto ao Pedro e a você. E eu acho que a mensagem final é para os representantes colocar a energia no lugar certo, né? Boa. Estamos aqui realmente, acho que essa é a mensagem. Nós temos soluções para todos os perfis e a gente tem que entender de fato que a Serena é o lugar para a gente colocar a nossa energia. Exatamente. Bom, e lembrando, qualquer dúvida que você teve durante todo esse podcast, você tem os seus especialistas regionais para tirar e ficar super claro todo o processo, tá? Bom, e meu nome é Yuri Reis, a gente faz parte aqui do Serena Talks, que se apresenta um momento para você colocar a sua energia no lugar certo. Vem fazer parte da nossa comunidade e prosperar com a gente. Até o próximo, pessoal.